E eu quero puxar aqui duas informações de base para a gente começar agora, essa que vai ser a parte mais completa mesmo. Ó, eu estou falando de máquinas, estou falando de ferramentas, então eu quero explicar aqui a diferença entre essas duas, né? Vocês já devem me imaginar, mas ferramentas são aquelas que funcionam com força manual, né? Enfim, o martelo, o formão, o arco-serra, o serrote, são ferramentas manuais. Ou então a gente pode falar de ferramenta como acessórios de máquinas. O que são acessórios de máquinas? Por exemplo, a broca que vai na furadeira, o disco de serra que vai na serra circular, o bit que vai né, bit ou ponteira que vai na parafusadeira para você parafusar, as fresas que vão na tupia. Então, todas essas ferramentas que vão na máquina, elas são chamadas também de ferramentas, beleza? Esses acessórios, que não são acessórios. Acessórios são outras partes da máquina. Tá? Quando a gente fala de broca, de fresa, de disco, realmente é uma ferramenta. E aí, antes de entrar em máquina, eu já queria dar aquela pincelada que é o seguinte, ó. Quando a gente fala de ferramenta, saindo até um pouco da marcenaria, ferramenta é qualquer objeto que te auxilia a fazer alguma coisa, né? Se eu não me engano, de preferência voltada a coisa manual. Não necessariamente voltada a coisa manual, mas qualquer objeto, né, digamos assim, que te auxilia a fazer alguma coisa. Então, as máquinas, elas não deixam de ser ferramentas da marcenaria, tá? Mas a gente separa dessa forma para ter um entendimento mais fácil. Então, ferramenta é tudo que é manual e máquina é tudo que é movido a força elétrica, beleza? Então, tem eletricidade no meio, estamos chamando de máquina. Tem um motor girando ali, estamos chamando de máquina. Na verdade, não necessariamente só elétrica. A gente tem máquinas pneumáticas também, né? Então, a gente até poderia botar aqui máquina pneumática, mas aí também já é uma coisa um pouquinho mais profissional. Eu vou até deixar de fora nesse momento. Mas é legal você saber que existe. Dois tipos de máquinas, né? As máquinas elétricas, digamos assim. Então, a gente tem aqui as máquinas estacionárias e as máquinas manuais. Olha a gama de coisas que tem. A gente tem furadeira, lixadeira, a gente tem esmerilhadeira, soprador, outra lixadeira. A gente tem todas as máquinas que a gente vai segurar elas na mão e a madeira vai ficar presa na bancada, tá? Então a máquina vai na mão, por isso que a gente chama de máquina manual, beleza? E as máquinas estacionárias são o oposto. As máquinas estacionárias elas vão estar no chão, por isso que elas são estacionárias, né? Lembra do estacionada? Então aqui, ó, elas são quase que fosse uma bancada, né? Praticamente uma bancada. Aqui a gente tem máquinas de ferro fundida, bem profissionais, e a gente opera as máquinas da seguinte forma: a gente segura aí sim a madeira que vai na nossa mão e a gente passa, empurra, enfim, dependendo do movimento que a máquina necessite, a gente passa ela através da máquina. Então é ao contrário da máquina manual. Enquanto a máquina manual a gente segura a máquina na mão e a madeira vai na bancada, na máquina estacionária é ao contrário, beleza? Agora eu quero falar para vocês as formas da gente mexer na madeira, né? As formas da gente interferir na madeira. Então, eu fiz uma sigla aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com mexer na madeira, né? Que foi o 5UMA. Então, ó, o 5UMA ele facilita o seu entendimento sobre o mundo da marcenaria, para você entender todas as formas de interferir na madeira. Então, olha só. O que é o 5UMA, pessoal? O 5UMA são 5 usinagens, montagem e acabamento. Então, eu resumi aqui basicamente os processos que você consegue, né, fazer na madeira, os processos da marcenaria ou as interferências que você vai fazer na madeira. Porque, lembra, a gente está falando de máquinas e ferramentas. Essas máquinas e ferramentas que vão fazer essas usinagens. Essas máquinas e ferramentas que vão fazer essas interferências na madeira, ok? Óbvio que operadas por nós. Mas vamos entender aqui o que é usinagem, tá? Para quem não sabe o que é usinagem, usinagem é quando a gente desgasta algum material. Claro, o objetivo não é só desgastar, é, por exemplo, cortar. Quando você faz um corte, você está usinando aquela peça. Por quê? Enquanto a serra está passando ali, ela está comendo aquele material, ela está transformando aquele material em pó, em resíduo, para dividir aquele material no meio. Então, aquele material que ele está eliminando está gerando um resíduo. Então, a usinagem ela se caracteriza um pouco por isso, pela geração de resíduo, tá? Quando você faz um furo, você vai estar desgastando aquele material, você vai estar cortando aquele material, furando, claro, até chegar do outro lado, ou enfim, até o meio da peça, mas você está gerando resíduo para fazer alguma interferência na madeira, né? Então pensa, sempre quando sair algum resíduo da madeira, exercendo algum processo, é uma usinagem. Então, corte, furo, rebaixo, lixamento, desbaste, tudo isso são usinagens. E eles estão nessa ordem, não é à toa, porque muito frequentemente a gente pega um projeto para fazer e a sequência de processos vai vir nessa ordem. Então, primeiro a gente faz os cortes,
Em seguida a gente faz os furos. Se tiver rebaixo, a gente faz os rebaixos. E aí, por fim, a gente começa a lixar para ir para o acabamento. Ué, Gustavo, e o desbaste? Como assim? Você não falou dele. Realmente, o desbaste, ele pode acontecer aqui no início, né? Então, quando você pega uma peça toda torta, você vai planar ela, você vai esquadrejar ela, você vai estar desbastando aquele material. Porque pensa, você não está cortando, não está furando, não está rebaixando, você está desbastando. Você está tirando parte daquela face, né? Você está tirando, enfim. Quando você pega uma plaina e vai dar uma plainada na sua madeira, você também está desbastando. Você também pode chamar de plainando, tá? Não tem problema. Mas então, eu só quis resumir aqui para vocês, o desbaste ele pode vir em momentos diferentes, por isso que ele está aqui no final e entre parênteses, tá? Então, essas são as 5 usinagens que a gente pode ter. Além disso, muito frequentemente, depois das usinagens, a gente vem a parte de montagem e depois de acabamento. Também pode ser acabamento e depois montagem. A montagem também pode vir durante as usinagens, enfim, não é uma regra, mas essa sequência aqui é muito comum, tá? As usinagens, depois a montagem e por último, o acabamento. Ok, tá? Já falamos um pouco das informações de base, agora vamos entender as funções das máquinas e das ferramentas. Vamos encaixar esses 5 UMA nas máquinas e nas ferramentas, beleza? 5 usinagens, que a gente já viu: corte, furação, rebaixo, lixamento e desbaste. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que eu separei algumas máquinas, claro que não deu para botar todas, mas algumas máquinas que fazem cada uma dessas funções, para você entender mais profundamente esse mundo dos processos e das máquinas. Então, para fazer um corte, eu posso fazer o meu corte com uma serra circular manual, uma serra circular de bancada, com uma serra tico-tico, com uma serra meia esquadria, existem outros tipos de serra, né? Serrote japonês, arco-serra, mas eu escolhi essas aqui, principalmente porque a gente está falando de máquina nesse momento. Então, a serra circular manual, ela tem, é uma máquina que você opera na mão, lógico, é manual, ela tem um corte reto e muito limpo, com acabamento muito bom, tá? Não é uma máquina das mais baratas, né? Geralmente não é a primeira que a gente corta, mas é uma máquina que eleva o nosso nível a um nível, não é que é o nosso nível ao nível profissional, mas como ela dá um acabamento muito bom na peça, né? Ela deixa os seus trabalhos já um pouco mais profissionais. A gente está agora na serra circular de bancada. Então, similar até a serra circular manual, é claro que você vai operar elas de forma diferente, então quando você tem uma peça muito grande, é difícil passar sozinho na serra de bancada, então você usa mais a serra circular manual. Agora, quando você quer mais agilidade no projeto, a serra circular de bancada é muito melhor, porque você bota a medida dela na guia com muita rapidez e você passa as peças muito rápido. E claro, com um bom acabamento, profissionalismo e tudo mais. Então, sinceramente, é a minha queridinha, eu não escondo isso. A serra circular de bancada, para mim, é a máquina mais usada, é mais interessante, é que dá mais possibilidades, mas eu já vou puxar um pouquinho mais de saco dela, tá? Não vai ser nesse momento, não. Vamos lá, ó. Serra tico-tico também, que é outra opção, já é uma máquina que o corte reto não é tão reto, o acabamento já não é tão bom, mas ela te possibilita fazer cortes curvos. É uma máquina que, para um robista, né, iniciante, ela vai melhor, porque ela é menos barulhenta, ela é mais fácil de controlar, ela é menos perigosa. Então, para você ganhar uma intimidade, é legal. E assim, eu passei anos da minha vida fazendo coisas só com a serra tico-tico. Só com a serra tico-tico. E eu fazia muita coisa, cara. Fazia muita coisa mesmo com essa máquina. E você consegue sim, com uma serra tico-tico e mais alguns macetes que a gente já vai ver, chegar a resultados muito profissionais também, tá bom? Não se engane, não é porque ela é uma máquina muito teoricamente inferior às serras circulares, é que ela não vai ter seu espaço. Pelo contrário, ela faz coisas que a serra circular não faz. E a gente tem também a meia esquadria, que a gente já tinha visto lá, né? A meia esquadria ela vai ser melhor para cortar pedaços, por exemplo, de madeiras mais compridos. Então, imagina um pedaço comprido de madeira, ó, compridão, tá? Só que você tem ele mais fininho aqui na largura. Se você for cortar esse pedaço comprido na serra circular, você tem que passar ele assim, ó, tá? Para dar o corte aqui. E aí ele fica com um jogo esquisito, ó. Ele não dá apoio, ele não é muito bom. Então a serra meia esquadria ela é muito melhor para fazer esse tipo de corte. Fora que ela também corta em ângulo, então para fazer esse corte em peças compridas, né? Se fazer o corte perpendicular em peças compridas em ângulo, pô, cara, dificilmente você vai conseguir fazer na serra circular. É claro que com gabaritinho, já falei isso várias vezes aqui no canal, com gabarito e com serrote costa ou com serrote japonês e tal, você também consegue alcançar resultados muito precisos, beleza? Mas, de forma geral, as serras circulares elas dão um acabamento muito, muito mais interessante. Beleza, agora vamos para a furação. Você pode fazer furação tanto com a furadeira quanto com a parafusadeira e, por último, furadeira de bancada. Existem também furadeira horizontal, enfim.
Tem outras situações aqui. Tem arco de pua, né? Que é uma furadeira, que é uma ferramenta furadeira, né? Se a gente encaixar no nosso conceito, porque ela não é movida a eletricidade. Bom e velha furadeira, todo mundo conhece. A furadeira fura madeira, fura metal, fura parede. Uma máquina super versátil e de todas elas eu diria que é a mais barata, né? Você consegue comprar uma furadeira a partir de, sei lá, R$ 100, uns 600 e poucos. Na última vez que eu vi estava 80, mas eu duvido que esse preço tenha se mantido. Então, agora a gente tem também a parafusadeira, que a parafusadeira, geralmente elas são furadeira, parafusadeira. Então elas fazem as duas funções. E aí eu já posso meio que dar uma pincelada que é o seguinte, ó, a furadeira, só furadeira, ela tem o RPM mais alto, ela tem a rotação por minuto mais alta, ela gira mais rápido, né? Além disso, ela tem o martelete, o que algumas furadeiras, parafusadeiras, desculpa, não tem. Então, a furadeira ela vai furar, por exemplo, concreto e a parafusadeira não vai. Agora, a parafusadeira vai parafusar madeiras e a furadeira não vai. Tem gente que faz isso, que força a barra, mas não é legal. Isso quebra a máquina, tá? A parafusadeira ela tem uma coisa que a gente chama de catraca. E essa catraca, ela permite com que o parafuso chegue no limite dele e não afunde mais e a máquina não tome um tranco para parar de repente. Por isso que a furadeira e a parafusadeira são máquinas diferentes, beleza? E também tem um detalhe, a parafusadeira, por ela ter a rotação mais devagar, ela também é melhor para furar ferro, por exemplo. Eu imagino que você não sabia disso, não sei, na verdade. Tem muita gente que acha que para você furar ferro, você tem que ter uma máquina mais potente, mais veloz, né? Na verdade, potente é legal, mas agora, mais veloz não, porque a velocidade de usinagem do metal, né? Metal, a gente tem diversos tipos de metal, mas vamos botar metal de forma geral. Ferro, aço, sei lá, né? Ela é muito menor. Se a broca gira na mesma velocidade que gira para cortar a madeira, a broca começa a esquentar, ela fica azul, perde o fio, muda a têmpera e acaba tudo. Acaba a broca, acaba o metal ali, vai ficar muito mais duro e você não consegue furar. Então uma rotação devagar é melhor para furar metal, tá? Se é o teu caso aí, pô, preciso furar madeira, mas eu também preciso furar metal. Será que eu preciso de uma furadeira? Não, pelo contrário, uma parafusadeira vai ser excelente para você. E por último, aqui na furação, a gente tem a furadeira de bancada, que é uma máquina que eu adoro, cara, adoro. A função principal dela é furar reto, tá? Mas, sinceramente, a minha furadeira já não está super calibrada há muito tempo. Mesmo assim, ela exerce a mesma função, tá? Ela só não exerce a função de tanta precisão. Mas ela tem uma coisa muito boa, que quando você quer agilidade no projeto, você marca os furos e você vai para ela e você tal, abaixa ali, né? Faz o movimento de abaixar a broca, furar, é muito mais rápido do que você furar na mão. Então, essa agilidade é o que eu gosto muito na furadeira de bancada. Ela vai te dar uma precisão, sim. Agora, se a marca for muito boa, é melhor ainda. Porque ou a sua máquina vai estar sempre regulada, né? Sinceramente, eu não sei exatamente como funciona, porque as minhas máquinas nunca foram exatamente reguladas, as furadeiras. E todas as pessoas que eu tenho contato, amigos marceneiros e tal, sempre pergunto, dou uma brincada, dou uma sacaneada e falo, e aí, tua furadeira é regulada? E, claro que não. É muito difícil mesmo, tá? Mas, assim, é aquilo que eu tô falando, né? Ela não deixa de exercer a sua função, ela não deixa de ser importante, de ser diferente das outras também, beleza? Vamos na questão do rebaixo agora. Então, ó, pra gente fazer o rebaixo, a gente pode usar tanto a tupia, né? A tupia é uma máquina super, hiper versátil. Ela faz rebaixo, ela corta, ela fura. Cara, ela faz de tudo essa máquina. E assim, eu tô usando cada vez mais, explorando cada vez mais a tupia, porque por causa dessa versatilidade dela, sabe? Tem momentos que eu fico um pouco afastado dela, mas é uma máquina tão legal, tão versátil. Eu tô querendo explorar ao máximo ela para trazer cada vez mais aqui para vocês, porque é uma máquina super acessível, né? Ela é pequena, ela não é tão cara e você consegue fazer muita coisa com ela. Então, é uma máquina excelente para se ter. Você também pode fazer rebaixo com a parafusadeira. E vamos entender um pouco essa questão do rebaixo. O que é um rebaixo? Rebaixo é todo furo que não passa por outro lado da peça. Então, se você diminui a espessura da peça, mas você não atravessa, você não chega do outro lado, você está rebaixando. Se você chegou do outro lado, já é um furo. Não importa se esse furo é quadrado, se ele é retangular, se ele tem forma de coração ou se ele tem forma triangular. Chegou do outro lado, é furo. Não chegou, é rebaixo. Beleza? Então, ó, se eu pegar, por exemplo, uma parafusadeira, furar um pedaço de madeira de 2 centímetros, eu furar ele com 1 centímetro de profundidade, eu estou rebaixando, tá? Num formato circular, tá? Estou fazendo esse rebaixo com a parafusadeira. E outra máquina também é serra circular. Mesma coisa, ó.
se você tem uma madeira de 2 centímetros, se você regula a sua máquina para ela cortar 1 centímetro, quando você passar na madeira, ela vai rebaixar, ela vai fazer um corte de fora a fora com 1 centímetro de profundidade e a espessura da sua lâmina, né, do disco de serra. Então ela vai estar fazendo um rebaixo, ela não vai estar cortando, porque ela não dividiu a madeira, então cortar você divide, e ela não vai estar furando, porque ela não está indo para o outro lado. Então ela só diminuiu a espessura da madeira, beleza? É um rebaixo. Então mais uma máquina que faz essa função de rebaixo. Beleza, agora na parte de lixamento, a gente tem algumas lixadeiras aqui, como a lixadeira orbital, a roto-orbital e uma lixadeira de disco. A orbital é a lixadeira que geralmente a gente compra de primeira, né? É a famosa treme-treme, né? Também a gente chama algumas de 1/4, porque a base dela cabe exatamente 1/4 da folha de lixa, aquela folha de lixa tradicional. Opa, beleza. Então, essa lixadeira aqui, geralmente é a que a gente compra primeiro, por quê? Primeiro que ela é mais acessível. Depois que ela é um pouquinho. Eu não sei se ela ela é tão mais versátil do que a rota orbital. Por quê? A orbital, essa quadradinha, ela é uma máquina que tende mais a ser máquina de acabamento. Então, se você, por exemplo, não tem uma serra circular, vou dar um exemplo aqui, tá? Você faz muito corte na serra tico-tico, você tem que lixar muito para fazer desbaste, ou seja, para você ajeitar toda aquela face, para deixar a face lisa, para depois começar o acabamento. Lembrando, a gente só faz acabamento quando a face está lisa. Tá lisa, tá áspera, mas tá lisa. Deu para entender, né? Beleza, se a face está toda irregular, toda com marca de serra, você tem que desbastar. Para desbastar, quando a madeira é maciça, demora cada vez mais. Isso com uma lixadeira orbital, por mais que eu já tenha feito muito isso, demora muito, né? Então, uma rota orbital, por exemplo, ela é uma máquina que vai ter uma versatilidade, eu acho que eu diria que ela é mais versátil sim, tá? Também é mais cara, enfim, vamos falar um pouquinho já da lixa dela, mas ela tem geralmente uma regulagem de velocidade, algumas vezes, que ela te propicia fazer desde o acabamento até um desbaste, ou melhor, desde o desbaste até o acabamento e às vezes chega até uma coisa de polimento. Então você tem sim mais versatilidade com essa máquina, tá? Uma diferença aqui rápida para vocês, tá? Já falei isso várias vezes no canal, mas a lixadeira orbital, ela tem uma base quadrada e a base não gira 360, ela simplesmente treme. Então ela treme em volta de um eixo, tá? Ela faz um movimento de órbita em volta daquele eixo, por isso é orbital. A rota orbital, ela combina os dois movimentos. Então, além dela girar assim, em órbita, ela também gira assim. Então ela vai girando assim e fazendo assim, entendeu? Ela é uma máquina bem interessante. Agora, você não consegue botar qualquer folha de lixa nela, você tem que ter uma lixa especial, uma lixa com velcro, redondinha, tal. Não é fácil de achar, é muito mais cara. Então, sinceramente, eu acho que essa máquina já é para quem tem uma bagagem aí. Sabe onde comprar, sabe que precisa dessa máquina, sabe que a orbital não vai dar conta, beleza? Eu não tenho essa máquina, eu quero ter já um bom tempo. Mas assim, tem outras máquinas que eu quero comprar antes dela, tá? E se você já comprou uma rota orbital, fica tranquilo. Eu aconselho que você compre as lixas dela pela internet, que você vai pagar mais barato. Compra, sei lá, algumas de uma vez aí, algumas grãos de lixa, né, para você não precisar ficar pagando frete toda hora e você vai conseguir um bom preço e vai ter sempre na sua casa. Aí é uma excelente opção. Uma máquina muito legal mesmo. Você também pode ter uma lixadeirazinha de disco. Essa aqui é uma lixadeira pronta, né? Quer dizer, uma lixadeira realmente fabricada para ser lixadeira de disco. Agora, você também consegue improvisar uma lixadeira de disco com diversas máquinas. Furadeira é uma opção, esmerilhadeira é outra opção, uma politriz é outra opção. Inclusive, existem acessórios de discos de lixa que você compra para você acoplar numa esmerilhadeira, por exemplo, e você tem ali a parte de velcro já, igual a rota orbital. E você cola ali a lixa de velcro e você transforma ela numa lixadeira de disco, uma lixadeira manual ali, beleza? Muito interessante mesmo. Então vamos finalizar aqui na parte do desbaste. A plana elétrica, não só elétrica, mas a planas manuais também, elas são máquinas que fazem desbaste, né? Então desbastar, como eu falei, quando a gente tira um pedaço daquela face, quando a gente tira uma partezinha daquela face, a gente está fazendo um desbaste. A plana depende de duas coisas que são, cara, muito, muito importantes. Se você resolve ignorar alguma dessas duas coisas, provavelmente você vai perder o gosto para usar a plana. Que é o seguinte, ó, a sua plana precisa estar extremamente bem afiada, ou seja, a lâmina dela precisa estar muito reta, tá? Ela não pode estar angulada,
Ela não pode estar com dente na lâmina, quer dizer, passou em cima de um prego, deu uma quebrada na lâmina, tem que afiá-la toda de novo. E afiar é chatinho, é difícil pra caramba, tá? Você precisa de paciência, precisa ali das suas lixas ou de muita pedra diferente para você dar uma boa afiação. Então, das coisas que afasta as pessoas da plana é isso, você precisa da sua lâmina muito bem afiada, beleza? Senão não vai ficar legal, você vai destruir a sua madeira. Outra coisa também, você precisa dela muito bem regulada. Se a tua lâmina ela tá posta meio torta, se ela tá muito profunda ou muito para fora, ela não vai cortar direito. Ou ela vai tirar muito, ou ela vai tirar torto, ou ela vai tirar pouco. Então, são duas coisas muito importantes: afiação e regulagem. Tá bom, pessoal? Então, a plana é uma coisa, pô, para profissional, para paciência, para, sabe? Eu não tô falando para você não comprar e não investir em uma. Eu tô falando que dá um trabalhinho, tá? Não é para você comprar uma e falar, pô, que droga, eu tô desanimei. Não é bem assim, é uma máquina realmente diferente, tá? Plana desempenadeira. Olha como é que o pessoal já pega as máquinas profissionais e transforma elas em máquinas robustas, né? Máquinas de plástico mesmo, para conseguir atender o máximo de público. Cara, eu acho isso muito legal. Ah, mas a máquina presta? Não sei, mas a questão é, ela é barata e ela dá a possibilidade de você comprar e testar. Né? Não é legal? Porque se não for isso, você vai comprar uma plana por 3 mil reais, né? Às vezes não, a gente não tem dinheiro para isso. Então, isso aqui é uma plana, tá? É uma máquina que você passa as madeiras aqui para desbastar elas até você tem basicamente duas funções com a plana. Limpar a face da madeira, então se a face está irregular, se a face está bruta, se a face... Então você vai regular, você vai passar e vai alisar, preparar essa face e também deixar ela no esquadro, ou seja, pegar, por exemplo, duas faces, deixa eu ver aqui, pegar duas faces que são assim, ó, 90 graus uma com a outra, fazer com que essa fique a 90 graus dessa. Então por isso que tem esse batentezinho aqui lateral, que tá tudo bem reguladinho no esquadro, tá bom? Então a gente tem plana elétrica, desempenadeira, que já vimos aqui o que é, e o desengrosso também, né, que faz parte aí do conjunto desengrosso e desempenadeira, são as duas máquinas que servem para você preparar a madeira, para você deixá-la no esquadro, né? Existe todo um processo ali, passando de uma para outra, para você preparar a madeira, beleza? Então, três máquinas aqui que cumprem essa função de desbaste, fechando a nossa parte de usinagem. Agora vamos então para a parte de montagem. Beleza, para a gente fazer a montagem, eu separei aqui duas máquinas. Primeira delas, a parafusadeira, clássico, né? Então, a gente monta parafusando, a gente monta também pregando, mas aí o prego, né, o martelo já não passa pela máquina. Outra forma de montar, encaixe, cola, tudo isso você vai conseguir fazer a montagem. Mas a que a gente mais usa, né, é a parafusadeira. Você também tem a opção de ter um compressor de ar e um pinador. Cara, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para você fazer coisas rápidas, para você fazer acessórios. Tem muita coisa legal para você fazer com isso. É claro, um compressor é carinho, tá? Lógico que você pode comprar um menor, você não precisa comprar um grandão. Mas o pinador também não é uma ferramenta super barata. Outro dia, eu lembrei, descobri, sei lá, que tinham pinadores elétricos. Então você não precisa desse trambolhão aqui para ter um pinador. Só que eu não tenho certeza se esse pinador elétrico ele tem força suficiente para pinar as madeiras que eu quero que ele pine. Tá? Então, não cheguei a comprar, mas eu até achei legal. Acho que era menos de 200 reais. Achei bem interessante, cara. É uma máquina que agiliza muito. Muitas vezes você quer posicionar umas madeiras, você bota a cola. Você não quer esperar aquele negócio secar. Então você pega o pinador, dá plum, 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 3, 4 tiros ali e tá pronto. O que que tá pronto? Ela tá fixada, a cola já tá ali fazendo efeito, não tá seca. Mas você já pode trabalhar em cima daquele conjunto. Você não precisa ficar esperando ela secar presa num sargento, tá bom? Então isso é muito legal mesmo. Beleza, vamos abrir agora a parte de acabamento. Também botei aqui compressor, né? Já que a gente está falando de máquina, botei compressor de ar para pistola de pintura. Agora a gente já tem um compressorzinho e a gente tem outros acessórios, né? O compressor, como eu falei lá, lembra que a gente falou de ferramenta elétrica? Eu falei que também existiam ferramentas pneumáticas? Então o compressor, ele vai comprimir o ar e jogar para alimentar essas máquinas pneumáticas. No caso da pistola, não chega a ser uma máquina, né? Mas, enfim, na verdade, acho que nenhuma delas são máquinas, porque elas não têm motor dentro delas. Bom, acho que deu para entender. A pistola é um acessório de pintura, então você bota sua tinta aqui dentro, faz toda a mistura, né? Segue todos os processos lá e ela te dá uma pintura com um alto padrão, né? De acabamento, agilidade muito grande, tudo, mas se você for pintar uma coisa muito pequena, talvez não valha a pena, porque você vai ter que preparar toda a pistola, você vai ter que limpar cada detalhe da pistola depois e dar mó trabalhão, beleza? A gente vai evoluindo aos poucos, cara. Isso que é legal, a gente testando mesmo. Né? Eu não tenho como dizer para vocês, compra a máquina mais cara ou só compra mais barato. Eu acho que cada um que vai ter essa experiência. O que eu faço é contar a minha experiência para vocês
verem se vocês, né, se interessam e se inspira vocês de alguma forma. Agora a gente vem aqui para a parte de ferramentas. Lembrando que a gente falou o 5-OM-A das máquinas, tá? As máquinas movidas a eletricidade, movidas a ar comprimido também, beleza? Então, ó, abrindo aqui o 5-OM-A das ferramentas, ó, 5 usinagens: corte, furo, rebaixo, lixa e desbaste. Para fazer corte com ferramentas manuais, você tem arco-serra, serrote de costas, serrote japonês, de costas não, de costa, eu sempre confundo. Então, arquinho serra, que ele vai te permitir corte de madeira, com não muita precisão, mas aí depende de treino. Já mostrei aqui no canal que é super possível fazer corte em 45 graus não, em 90 graus certinho, quer dizer, você marcar com esquadro e fazer um corte bem preciso com arco serra. Sinceramente, eu acho o acabamento que o arco serra dá muito melhor do que um serrote comum, tá? Melhor do que o serrote de costa também, não melhor do que o japonês, tá? Mas o japonês também já é outro patamar. Mas eu gosto muito do acabamento que o arco serra dá. Agora, a lâmina dele, ela é esticada na tensão, só que ele é uma lâmina de serra que também tem esse movimento. Então, para você fazer um corte retinho, você precisa de alguns macetes e de um certo treinamento, tá? Se você não sabe, tem interesse no canal, tem vídeo falando sobre isso, beleza? Seguindo aqui, ó, também temos o serrote de costa, que é um serrote que é uma lapa de metal bem grande, ela tem essa parte aqui de cima, ó, e ele mantém essa lapa rígida, ela não deixa ela fazer esse movimento. Então você tem cortes teoricamente mais retos, tá? Mas é isso aí, não é uma ferramenta que eu gosto muito de usar porque eu não gosto tanto do acabamento dele, sabe? Depende um pouco dos dentes, os dentes têm um travamento legal e tal, enfim. Isso aí vai cada um ver o que gosta mais. Mas sinceramente, eu gosto muito do serrote japonês, que aí você também tem como comprar. Por exemplo, eu tenho um modelo muito parecido com esse, se eu não me engano é até esse mesmo. Tem o japonês, que é bem caro, tem o modelo mais chinês, que já é um pouco menos caro, mas também é salgadinho. E também vai te propiciar um corte, cara, maravilhoso, muito, muito bom, tá? Tem espessuras diferentes de serrote japonês. Então, quem quer trabalhar com encaixe de madeira, por exemplo, um negócio de muita precisão, vai ter que achar um serrote japonês bem fininho. Enfim, é uma ferramenta maravilhosa que você pode explorar bastante aí. Eu tenho um serrote japonês, tenho vários serrotes de costa, tenho um arco-serra também. Sinceramente, eu uso muito o arco-serra e o serrote japonês. Ah, lembrando que o arco-serra também corta metal, beleza? Então, se você costuma fazer trabalho com metal e não tem ainda uma esmerilhadeira, alguma coisa assim, um arco-serra é muito importante. Beleza, ferramentas para furar. Bom, você conhece alguma ferramenta para furar que não seja elétrica? Agora eu te apresento, já até falei aqui, o arco de pua. Talvez você conheça, porque essa ferramenta aí é da idade do meu avô, até mais antiga, se eu não me engano. Enfim, é uma ferramenta usada antigamente, antes de vir as ferramentas elétricas, para você fazer o furo. Aliás, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Essa parte de madeira você encosta na barriga ou no peito, no peitoral. Aqui você vai girando, né? Então ela funciona como uma manivela, muito parecida com as manivelas de toldo, sabe? Que você vai girando assim. Então ela vai girando aqui a cabeça da ferramenta e fazendo furo, beleza? Para rebaixo, o que a gente tem de ferramentas? A gente tem o formão, a plana e a grosa. Então, a gente pode sim fazer rebaixo, né? Ou seja, diminuir a espessura da nossa madeira, fazer um furo não passante, né? O famoso rebaixo, com formão, tá? Formão é uma ferramenta também bem versátil, requer também uma boa afiação, um treinamento, do mesmo jeito que a plana, né? Como eu já falei para vocês. Também você consegue fazer rebaixo com a plana. A plana até vai mais para o desbaste, mas ela também faz rebaixo, tá? Se você pegar uma área exata da madeira e ficar passando direto nela, ela vai começar a afundar só aquela área. Então ela vai estar fazendo sim um rebaixo. E a gente também tem a grosa. A grosa é uma ferramenta que eu já não uso muito há muito tempo, na verdade. No início da minha caminhada, a grosa era uma das minhas melhores amigas. Por quê? Eu não tinha muito recurso. Então a grosa servia para lixar coisas muito grosseiras, para desbastar muito rápido. Ela servia para aumentar alguns furos, né? Ela servia para bastante coisa. Só que ela deixa um acabamento horrível, você tem que lixar muito, né? Enfim, não gosto dela em trabalhos profissionais. Mas ela é uma ferramenta que, quando você não tem tantas outras, quando você não tem tanto conhecimento, ela é bem versátil, beleza? E ela, sim, exerce essa função de rebaixo. Se você tem uma grosa, às vezes você usa muito, tente também comprar uma lima com os dentes não muito fininhos, uma lima até com, né, você vê que consiga fazer um desbaste, ou melhor, consiga fazer uma usinagem na madeira. Porque tem limas que são tão fininhas que ela só faz usinagem no metal, que na madeira não faz nem cosquinha. Mas existem outras que têm um dentinho um pouquinho maior
E aí o que, que eu acho? A lima desbasta muito bem, se a lima for de boa qualidade, mas ela deixa já um acabamento um pouquinho melhor, porque o dente da grosa, ele é muito mais grosseiro. Aqui, ó. Dá pra gente ver o dentão aqui. A lima já deixa um acabamento um pouco melhor, beleza? Para lixar, a gente também tem a grosa. A grosa também serve de certa forma para lixar, né? Como eu falei aqui, ela vai desbastar o material, fazendo lixamentos por desbaste. E a gente também tem a lima. Acabei de citar as duas aqui. Né, não? Ó, você vê que o dente da lima, ele é bem mais fininho. A lima geralmente é uma ferramenta usada para metal. Tá? Geralmente, mas a gente também consegue usar ela para madeira. E na parte de desbaste a gente tem o formão, né? Também exerce essa função, como a gente já viu. A plana, né? Já dei esse exemplo mais de uma vez. E também a grosa, né? A gente também usa ela para desbastar, ou seja, para diminuir um pouco o material, né? Para diminuir um pouco também a espessura, de certa forma. Na parte de montagem, separei aqui macete, que é nada mais do que um martelo de madeira. Então você usa para montagem de móvel, para encaixar para encaixar um encaixe, né? Fazer duas peças, sei lá, se encaixarem bem, com alguma coisa de cavilha, com alguma coisa de, enfim, qualquer tipo de encaixe. Você usa o macete e também usa martelo de borracha, tá? Martelo de borracha é bastante usado por montadores de móveis. Ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Você não quer danificar a peça, mas você precisa sim dar uma pancada, você precisa dar uma pressão ali, mas você não pode danificar aquela peça. Então, o martelinho de borracha é bastante usado. O macete também é usado para bater na bundinha do formão, tá? Você vai cavando ali, às vezes, com o formão, então o macete é muito usado para isso também. Alguns tipos de sargentos e grampos. Esse mais clássico é o tipo C. Esse sargento aqui, que já é aquele de barra, então ele te dá uma medida maior, mas ele é mais fraco do que o C. E aqui os grampinhos mesmo, que só vão servir para alguns tipos de colagem, beleza? Ferramentas essenciais. E aí a gente já vai para a parte de acabamento. Que aí a gente pode falar do pincel, a gente pode falar também de um rolinho, né, de espuma, enfim. Boneco eu já acho que é mais insumo e menos ferramenta, beleza? Bom, então fechamos aqui a nossa parte do 5MA de ferramentas. A gente já viu as funções das máquinas e das ferramentas, e agora, o que você vai fazer? Bom, eu separei aqui em três situações de evolução. E você vai saber a situação que você está se encaixando melhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Isso aqui, gente, são só nomenclaturas. Não quer dizer que o robista não possa ter ferramenta de aspirante, ou que ele não possa ter de profissional, ou que o profissional seja profissional só porque tem a ferramenta que está no grupo do profissional. Não se engane, isso é só uma coisa para você se orientar. Então, olha só, eu separei numa estrutura mínima, que é um aspirante, né, a pessoa que está ali começando, aquela pessoa que quer um pouco mais além, né, que já é um robista ali, porra, dedicado, afinco, alto nível, profissional. Tá? Não se engane, não é quer dizer que a pessoa seja profissional ou para ser profissional precisa ter. Mas separamos dessa forma e eu acho que está dando para entender bem, não é? Então vamos lá, o que eu indico para você que está numa estrutura mínima, para você que está começando aí a sua evolução na marcenaria? As máquinas que eu indico para a galera que está começando, e é óbvio que você, mesmo que você esteja começando, você não precisa ficar só nessas duas máquinas, você pode comprar algumas outras, tá? Eu só estou separando em etapas, beleza? Então as máquinas mais básicas para mim são uma furadeira parafusadeira. Eu acho legal já comprar furadeira parafusadeira, tá? Uma máquina só, no caso a parafusadeira, que vai ser muito mais versátil, ela vai furar a maior parte das coisas. Só uma outra parede de concreto aí, mais pesadão, uma coluna que ela não vai furar. A não ser que ela tenha um martelete, mas é uma máquina super versátil, tu vai furar, rebaixar, montar coisa, montar e desmontar móvel pra caramba. Então, para quem tá começando, tem muito essa coisa de querer instalar uma prateleira, montar e desmontar um móvel. É importantíssimo você ter uma parafusadeira. E outra máquina, uma serra tico-tico. Eu tive ela muito antes de ter uma serra circular manual. Ela é uma máquina que, como eu falei, ela te dá um acabamento menos profissional, mas ela te dá mais versatilidade e ela te dá também eu acho bom essa coisa no início para você se acostumar e ganhar gosto pela coisa. Então a serra tico-tico, ela te proporciona uma fácil intimidade com a máquina. Você começa a ganhar intimidade mais fácil. Ela é uma máquina mais leve, né? Mais tranquila, mais calma, menos barulhenta, menos perigosa. Então eu gosto de indicar essas duas no primeiro momento. Uma parafusadeira e uma serra tico-tico. Com essas duas máquinas, cara, você vai fazer horrores já, beleza? Então, ó, separei aqui uma parafusadeira da Forte G. A Forte G é uma marca da loja do mecânico, que é essa loja que eu abri, ó. Uma loja, cara, super confiável. Se você tá afim de querer saber mais de máquina, de ferramenta, explora bem essa loja aqui, que é uma loja que tem bons preços. Ela tá na internet, ela é só da internet, por isso que ela consegue ter preços competitivos pra caramba.
e ela tem uma diversidade gigantesca de marcas. Tem marcas da China, tem marcas excelentes. E não quer dizer que seja da China que seja ruim, tá? Enfim, só estou falando dessa forma para vocês entenderem. Enfim, essa Forte G é uma marca da própria loja do mecânico. Eu nunca tive, mas estou querendo testar essa marca, porque eu confio na loja do mecânico e, consequentemente, eu acho que eles devem ter um bom produto. Também separei aqui uma serra Tico-Tico também, básica. Você vê que é um modelo básico, não tem grandes funções aqui. Super tranquilo, preço bem baratinho, bem tranquilo, para você que está começando. Então, já são duas máquinas aqui que eu indico para esse primeiro momento, beleza? Ok, agora que a gente vai precisar de ferramentas. Pessoal, ferramenta é aquela coisa, existe uma gama muito grande de ferramentas, né? Eu botei algumas aqui que eu acho que são importantes no início. A gente tem aqui sargentos e grampos, né? Já vimos, sargentos ele vai, cara, vai ser o seu terceiro e quarto braço, tá? Você vai estar com a mão na máquina e o sargento vai estar segurando um pedaço de madeira na sua bancada. Então, cara, isso aí vai ser praticamente todos os processos, principalmente se você não trabalha com máquinas estacionárias, se as suas máquinas são predominantemente manuais. Outra coisa, um arco serra. Como eu falei, o arco serra é super versátil, faz corte em metal, deixa um bom acabamento no corte em madeira, então eu acho que ele tem que estar aqui também. Chave multiuso de bit. O que são as chaves multiuso? Ó, já vou mostrar ela. Ó. Seguindo, a gente tem também o martelo, a gente tem o alicate universal, que é aquele alicate clássico, todo mundo conhece, que tem algumas funções, diversas funções. Ó. Esse aqui, ó, alicate universal. A gente tem também o estilete, todo mundo sabe que é um estilete, né? Uma faquinha dessa também, que, cara, você pode achar que não, mas isso aqui é uma ferramenta muito importante na marcenaria. Ela faz acabamento em várias coisas, ela aponta lápis, ela, sei lá, corta lixa. O estilete é muito versátil. Voltando aqui na chave multiuso, ó, o que é a chave multiuso? Ela é uma chave que você consegue encaixar diferentes ponteiras, diferentes bits. Já que você vai ter uma parafusadeira, você vai ter que ter os bits e as ponteiras também. Então, em vez de comprar uma chave Fender, uma chave Phillips, vários tamanhos diferentes de chave Fender, vários tamanhos diferentes de chave Phillips, você compra essa daqui, que é um cabo emborrachado com o encaixe para as ponteiras, e você vai trocando as ponteiras. Existe ponteira de Fender de todos os tamanhos. Existe ponteira de Phillips de todos os tamanhos. Beleza? Então você tem muito mais versatilidade. O nosso kitzinho de brocas e bits. Isso aqui, não tem como você não ter um negócio desse. Tá? Você ficar comprando essas ferramentas todas separadas, vai gastar muito mais tempo e mais dinheiro, tá? Enfim, provavelmente vão ser ferramentas de melhor qualidade. Porque essas, quando vem na maleta, né, a gente tem um preço acessível e várias ferramentas, elas não têm a melhor qualidade do mundo, mas para quem está começando, cara, vai durar muitos anos isso aqui. Muitos anos, beleza? Se você souber fazer direitinho, não forçar as brocas, você vai usar muito bem. Então aqui você tem broca para madeira, broca para metal, broca para parede, você tem bit de Phillips, bit de Fender, você tem também brocas chatas, você tem também, inclusive, o cabo aqui, ó. A própria chave vem aqui nessa maletinha da Forte G. Isso eu não sabia, hein? Isso eu não sabia, não tinha nem reparado. Por acaso vem também uma trena, então de repente você nem precisa comprar a chavezinha multiuso, dependendo do kit que você compre. E a gente aqui embaixo já vê as ferramentas de marcação e medição. Cara, ó, se liga nisso, tá? Isso aqui é dica de ouro. Eu vou botar algumas aqui para vocês, ó. Régua de metal, muito importante para você tirar medida com precisão das máquinas, para você medir peça com precisão. Trena ou metro também, muito importante. Lápis ou lapiseira, importantíssimo, não deixe de ter uma lapiseira, tá? Você trabalhar com caneta, tem gente que prefere, tá? Eu já vi muito cara fera trabalhando, muito não, mas já vi cara fera trabalhando com caneta. Eu não gosto. Marca a peça sem necessidade nenhuma. Esquadro, tenha um bom esquadro de marcenaria, tá? E é engraçado que eu já comprei exatamente esse modelo de esquadro, que é o esquadro da Stanley. Uma marca legal pra caramba, desculpa, da Starrett, que é uma marca bem legal, até confiável. O esquadro é super robusto, essa parte do cabo é um cabo de ferro fundido. Um amigo meu trouxe de fora essa ferramenta, anunciou num grupo de marcenaria. Eu comprei esse quadro, né? Repassei o dinheiro para ele, então ele passou o quadro para mim. Eu usei algumas vezes e aí depois caiu minha ficha e falei, deixa eu testar esse quadro. Cara, o esquadro estava completamente fora do esquadro. Virou enfeite. Uma pena, né? Virou enfeite. Então, cara, esquadro é um negócio delicado. Você, enfim, tem que comprar um mais caro mesmo, senão não vai adiantar de nada. Vai virar enfeite. E olha que a Start é uma marca interessante. Para finalizar, um compasso também. E olha só, eu já vou botar aqui, eu acho que tá até em outro momento, mas eu já vou botar aqui o paquímetro. Cara, o paquímetro é uma ferramenta super, hiper versátil para fazer medição. Ela mede buraco, ela mede profundidade, diâmetro interno, externo, ela mede espessura. Ele mede, né? Muita coisa. Vamos botar aqui o paquímetro rapidinho. Tem alguns vídeos no meu canal já falando do paquímetro.
Cara, é uma ferramenta que hoje em dia eu não vivo sem. Se eu vou escolher as minhas brocas para fazer ou melhor, se eu vou escolher os parafusos para fazer o meu projeto, eu tenho que escolher a broca certa para fazer o furo certo, né? E tem vários tipos de furo, tem o furo passante, tem o furo para pegar rosca, tem o furo para rebaixar com a cabeça do parafuso. Eu não tenho como escolher isso sem ter um paquímetro. Eu tenho que medir o parafuso, eu tenho que medir a minha broca, então eu tenho que fazer toda essa conferência, ó. Aqui, ó. O paquímetro é essa ferramenta aqui que você consegue medir circunferências, espessuras, aqui, ó, espessura interna, circunferência interna. Você consegue medir, aqui, ó. Imagina você medir isso com uma régua. Não tem precisão nenhuma. Aqui, ó. Entendeu? Então, o paquímetro é muito legal. Tem outras coisas também de profundidade que não tá vindo imagem aqui. Mas, enfim, tá a fim de aprender um pouquinho mais de paquímetro? Se inscreve aí no canal, cara. Tem vários vídeos no canal que eu uso essa ferramenta, que eu falo sobre ela. Tem vídeo dedicado só a ela, se eu não me engano. Então, para essa estrutura inicial mínima, né, juntando as máquinas e ferramentas, a gente tem um valor de investimento estimado em R$ 630. Com essas máquinas aqui eu separei, tá? Serra Tico-Tico, a parafusadeira e essas ferramentas aqui. Se você é um hobbyista que já está empolgado, já conhece alguma coisa e está a fim de ir além, vamos ver o que você pode fazer nesse momento. Se aí você já tem uma parafusadeira, já tem uma serra Tico-Tico, está na hora de comprar uma lixadeira orbital. Está na hora de comprar uma tupia. Então a lixadeira orbital ela vai te proporcionar muito mais conforto nos teus trabalhos, muito mais velocidade, porque lixar na mão é muito penoso. Talvez a lixadeira orbital possa até vir aqui para o momento de aspirante, mas eu acho legal deixar no segundo momento, porque é bom a pessoa ter aquele gostinho quando compra a lixadeira. Foi aquele negócio assim, cara, eu não aguento mais lixar peça na mão, eu preciso de uma lixadeira orbital. Porque eu já passei por isso, eu vi muita gente passando por isso, e acontece demais, é um alívio. A gente se liberta quando a gente compra uma lixadeira orbital. Então aqui, ó, separei uma lixadeira da Mondial. Não é uma marca que eu já comprei ferramentas, mas como as coisas estão extremamente caras, eu separei uma marca mais singela aqui nesse momento, tá? Você pode sim comprar uma Makita, eu tenho uma lixadeira Makita, mas na época que eu comprei minha Makita, ela estava o preço que essa Mundial está aqui hoje em dia. Na época eu paguei 180, R$ 200. Hoje em dia deve estar o dobro do preço. Então cada um vai no que pode, né? Separei também uma tupia aqui basicona, sem marca mesmo, porque a tupia também é uma máquina já bem mais carinha. E aí, cara, eu já tive uma máquina dessa, eu já usei durante anos. Então, se você está começando, eu indico que você comece com uma máquina que essa é mais cara, comece com uma mais básica, assim, para você não encarecer tanto a sua lista. Mas se você puder comprar uma Bosch, maravilha, maravilha mesmo, tá? Melhor ainda. Vamos ver aqui quais ferramentas a gente tem nesse momento. Torno de bancada. Eu costumo dizer que torno de bancada é o melhor amigo do fazedor, do do-it-yourselfer, do maker. Cara, isso aqui, ó, você já de início separa uma bancadinha, compra o seu torninho de 3, 4 polegadas aí e prende na lateral da tua bancada que você vai usar isso aqui, você não tem noção, para tudo. Para cortar, para lixar, furar, rebaixar, se tu gostar de soldar, tu vai fazer tudo, você vai fazer colagem. Esse é o melhor amigo do marceneiro, do do-it-yourselfer, do maker, sabe? Da galera que gosta de meter a mão na massa. É um torno de bancada. Próximas, mais sargento. Sargento nunca é demais. Então, mais sargento, quanto mais, melhor. Medição e marcação. E aí eu botei o graminho e o paquímetro. Bom, o paquímetro vocês já viram que tá lá em cima. E sinceramente, pessoal, o graminho, ó, também é uma ferramenta muito, muito, muito legal. É uma ferramenta também de medição e marcação. Deixa eu ver se a gente abre uma aqui. Uma ferramenta de marcação e medição, de precisão, tá? Que não é cara, você pode fazer a sua. O paquímetro não dá pra você fazer. Agora, o graminho você pode fazer o seu. Então também tem vídeo no canal falando como fazer o graminho, explicando as vantagens do graminho. Tem um vídeo só sobre o graminho aqui no canal. Então, outras ferramentas importantíssimas, cara. Elas agilizam a produção, elas dão precisão, você consegue replicar medidas com graminho. Então, o paquímetro, já falei um pouquinho sobre ele. Então, estão na nossa lista. Alicate, mais 2 alicates. Um alicate de cortar fio e um alicate de tirar prego. Para quem gosta de trabalhar com madeira maciça, geralmente cata muita madeira, esse alicate de tirar prego é muito interessante. Deixa eu ver se já abriu aqui. Esse aqui, ó, que está aqui na foto, ó, ele tem essa alavanca aqui muito, muito, muito melhor do que o martelo, né? Do que aquela parte da cunha do martelo. Então, o fato de você conseguir agarrar o prego, né? Você dar essa pressão no prego antes de fazer a alavanca, cara, eu já tirei pregos que eu achava impossível com essa ferramenta, beleza? Então, um alicatezinho de tirar prego e um alicate de cortar fio, que eu particularmente amo esse daqui, ó. Nenhum substitui esse modelo de alicate para mim. Ele corta com precisão,
tá? Você bota o fio da espessura certa aqui, morde o cabo e ele ele descasca o fio, né? Aqui também tem um cortador, também tem um amassador, enfim, mas ele basicamente descasca o fio. Então, para quem gosta de trabalhar com luminária, também é maravilhoso. E eu amo trabalhar com luminária, por isso que eu gosto tanto desse alicate. Fechando aqui com o serrote de costa, tá? Que não é uma ferramenta que eu uso pra caramba, como eu já falei aqui pra vocês, mas ela vai te trazer mais um leque de possibilidades, ela vai ampliar um pouquinho mais aí suas ferramentas, né? E vai te dar um pouquinho mais de possibilidades, beleza? Então, ó, o que a gente tem aqui de valor? Lembrando que naquele primeiro momento a gente já gastou 630, né? Com aquelas máquinas. É claro que se eu estou falando aqui de uma estrutura que eu quero ir além, quer dizer que eu já tenho que estar na mínima. De novo, não é uma regra, mas é o que eu entendo, como eu estou indicando aqui nesse momento. Então, aqui na parte ir além, a gente somou R$ 570. Com os 630 anteriores, a gente chega em R$ 1.200. Partindo aqui para o alto nível agora, né? O que a gente chamou de profissional, que não necessariamente é profissional, mas aí a gente já vai começar a ver máquinas mais bacaninhas. Então vamos abrir aqui, ó. A gente tem a serra circular, a gente tem furadeira de bancada e a gente tem lixadeira de disco. Já vimos essas máquinas também, mas eu quero falar mais especificamente da serra circular. Bom, a gente tem a serra circular de bancada, a serra circular manual e a serra meia esquadria. Já vimos todas essas, não vou estender mais para a gente não ficar se alongando muito. Eu gosto de dizer que a serra circular é a máquina para mim, tá? É a máquina, na minha opinião. Ela é a mais importante da marcenaria, que a gente mais usa, é a que ela vai te dar trabalhos mais profissionais, é que vai adiantar mais os seus trabalhos. Então você põe a medida muito rápido, você corta as peças muito rápido. É muito mais rápido que qualquer máquina manual, beleza? Muito mais rápido, porque você tem que ajustar muita coisa para cortar com a máquina manual. Então, ó, é que vai adiantar mais os seus trabalhos, cortando com precisão, rapidez e um ótimo acabamento, que é muito importante. A praticidade que ela dá na dinâmica da oficina é incomparável. Então, essa agilidade para você fazer acessórios, jigs, enfim, ou o próprio projeto mesmo, você fazer um corte ali, uma coisa rápida ou devagar, ou isso ou aquilo, é muito bom. É uma máquina muito boa. O processo de corte. O processo de corte, na minha opinião, também é o mais importante. Cara, qual projeto que não tem corte da madeira? A não ser que você já compre a madeira no tamanho. Mas, pô, é praticamente desconsiderável, né? Se o projeto tem mais de um pedaço de madeira, você já vai ter que fazer um corte. É praticamente impossível não fazer isso. Ou mais cortes. Então, é o processo mais importante, é o mais frequente, o que não vai faltar em projeto nenhum. E, além disso, é muito usado para complementos como gabaritos, jigs, improvisos, peças de apoio, condutores, né, para máquina. Então, cara, a gente usa a serra circular o tempo todo na marcenaria, não simplesmente para cortar peças do projeto. Beleza? Por isso, para mim, que ela, não só por isso, pela precisão que ela dá, pelo bom acabamento que ela dá e pela agilidade que ela dá. Então, se eu não tenho uma serra circular manual, ou serra circular de bancada, na verdade, enfim, qualquer uma das duas ou das três, como é que eu alcanço a qualidade nos meus projetos? Você pode cortar, por exemplo, a sua peça com uma serra tico-tico ou um serrote de costa ou qualquer serra manual. E você vir lixando, 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 lixando. Vamos supor que você cortou 1 milímetro para fora, né? 1 milímetro para fora da linha. Para quê? Você ter sobra, para você lixar aquela sobra e você chegar na face reta que você quer. E aí, pô, beleza. Só que lixar retinho é bem complicado. Você não arredondar um pouquinho aquela face é bem complicado. Você tem que ter todo um apoio, enfim, você tem que preparar muito bem a situação. Se você pegar o topo da madeira e vir lixando na lixadeira orbital, ela vai ficar lisa, mas vai ficar relativamente arredondadinho. Mas dá, beleza? Você consegue. Agora, com a tupia, você consegue um resultado realmente profissional. Você faz a mesma coisa, você marca a sua linha lá, em vez de você cortar em cima da linha, com exatamente 50 centímetros, vai cortar com 50,1 centímetros, né? Ponto 1 não, 50 centímetros, vamos botar em milímetros para a gente se entender? Então, 500 milímetros, você vai contar com 501 milímetros. E aí, esse 1 milímetro, você vai posicionar ali o seu batente para passar a tupia e você vai desgastar esse 1 milímetro com a tupia. Aí você vai chegar no seu 500 com um acabamento perfeito, porque a tupia dá um acabamento perfeito. Então você faz o corte com uma serra manual ou uma serra tico-tico, você complementa esse acabamento com a tupia. É uma opção. É claro que vai te dar muito mais trabalho, né? Mas é uma opção sim, para você ter acabamentos perfeitos sem ter uma serra circular. Você também pode, e esses dois aqui, esses dois primeiros, eles são uma coisa que você vai fazer, eles são de teu domínio, você não vai depender de ninguém, beleza? Mas se você não quiser fazer dessa forma, você também pode comprar
a madeira com serviço de corte, né? Você conversa com o seu vendedor da sua madeireira e entende se a madeireira ela corta madeira, se ela proporciona esse tipo de serviço. E aí você vai ter que pagar provavelmente alguma coisa. Ou então você pode comprar em alguém, né? Que se o marceneiro, a madeireira não fizer, você pode levar no marceneiro para ele cortar para você. Também é uma opção, né? Mas é aquela coisa, né? Já fica uma coisa muito terceirizada, né? Principalmente os processos mais próximos ali. Eu só trouxe para você entender que existem essas opções, tá? Então, ó, no nível profissional a gente tem a serra circular, a furadeira de bancada, como a gente já viu hoje, ela também te dá muita agilidade na furação, ela também te dá mais precisão do que você furar na mão, porque por mais que eu tenha falado que eventualmente as furadeiras de bancada elas são um pouquinho desreguladas, é muito, muito, muito mais regulado do que você furar na mão, tentando acertar todas as inclinações que você pode inclinar. Tá? Porque você, sendo um pino reto, digamos assim, você pode inclinar tanto para o lado, quanto para trás, quanto para frente, quanto para tudo isso ao mesmo tempo. Então, a furadeira de bancada vai ser muito mais precisa e mais profissional. E também a lixadeira de disco, né? Que já é uma máquina que é como se fosse uma coisa mais confortável, que nem todo mundo tem. Então, eu botei aqui nessa fase do profissional. E para finalizar, as ferramentas. Serrote japonês também é uma ferramentinha mais cara, que vai te dar trabalhos mais profissionais. Uma plana, um formão e eu botei também um jogo de chaves. Por que o jogo de chave? Porque, por exemplo, você tem um jogo de chave de boca, um jogo de chave Allen, você vai poder aqui, ó, por exemplo, um jogo desse de chaves, você amplia as possibilidades de projeto. Você pode desmontar, montar e desmontar coisas, você pode trabalhar com projetos de metal. Enfim, ele abre algumas possibilidades, tanto a Allen quanto a chave de boca. Inicialmente eu começaria com a de boca, tá? Porque a Allen é bem menos utilizada. Então agora a gente fecha aqui as nossas máquinas e ferramentas para esse alto nível. E a gente vê aqui no valor estimado que a gente soma os 1.200 da última vez. E claro que a gente pegou máquinas bem mais robustas e profissionais. Então nesse momento deu 1.860. Um valor total de 3.060 para você ter máquinas super, hiper profissionais, cara. É claro que algumas aqui no início você viu que eu botei máquinas básicas. Você também pode ir alterando por máquinas que você confie mais, que você goste mais, beleza? Como eu falei, eu não vou... não entrei muito em detalhe em relação a marcas, tá? Só dei uma pinceladinha aqui mesmo. Então, olha só. Um pequeno passo a passo nesse momento para você seguir aqui e já começar a botar em prática tudo isso que a gente já falou. Primeira coisa que você vai fazer, você vai assistir os vídeos que eu deixei na descrição do vídeo. Então, olha só, para quem não sabe, na descrição aqui da live, eu deixei uma playlist aqui no meu canal com todos os vídeos que eu já gravei a respeito de máquinas. Então tem comparando lixadeira orbital com rota orbital, comparando furadeira com parafusadeira, serra circular com serra tico-tico. Dá uma olhadinha lá, que está muito completa. E a primeira coisa que você vai fazer então vai ser ver esses vídeos. Então entenda a sua situação e escolha a forma que você vai prosseguir. Beleza? Então você vai na estrutura mínima, você já está no mais além, você já está no alto nível. Próximo passo, escolha as máquinas que você quer ter nesse momento da sua evolução. Então você vai decidir, vai definir as suas máquinas e baseado na escolha do primeiro passo, pesquise preços e a forma de ter essas máquinas. Se você puder, adquira pelo menos uma dessas máquinas para dar aquele gás inicial de comprometimento. Então para você ver que, porra, comprei, agora eu vou fazer, cara, vou encarar isso aqui, vou começar a treinar, vou começar a estudar, porque dessa forma você não vai mais parar, beleza? Comece a treinar o quanto antes e bons projetos, galera. É isso aí, é pra gente começar a praticar, começar a encarar mesmo como hobby que a gente quer levar adiante, beleza? Galera, tudo de bom, um abraço e valeu!